As criptomoedas estão em alta. O Bitcoin ultrapassou pela primeira vez na história o patamar de 90 mil dólares depois da eleição de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. O que esperar para o mercado de criptoativos nos próximos 4 anos? Além disso, acabou a temporada de resultados do terceiro trimestre de 2024 e a gente vai entender o que essa temporada nos mostra sobre a saúde das empresas e da economia brasileira. Por fim, no Comprovende, falaremos de Petrobras, SLC e Vivo. Eu sou a Larissa Quaresma, analista de ações da Empíricos Research e apresento este programa com o João Piccioni, que é head da Empíricos Gestão. E aí, Jones? Tudo bom, Lari? Tô bem, e você? Tudo bem, bastante animado nessa semana que foi quente, né, para os mercados. Foi quente, bastante assunto e bastante mudança de placa tectônica aí nos mercados. É verdade. Né? Muita coisa para falar. Nesse episódio, nós temos a presença especialíssima do Rui Hungria, que é nosso analista de ações. Seja muito bem-vindo, Rui. Obrigado pelo convite, João, Lari, sempre um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. Bom, bora falar de cripto? Eu achei que fosse demorar mais para acontecer isso, hein? Bitcoin ultrapassando a marca de 90 mil dólares. Tem uma euforia aí dos investidores relacionada a o que o Trump vai fazer com o mercado de criptoativos no mandato dele. Mas o que esperar de verdade, né? Assim, o que explica tanta animação e o que esperar nos 4 anos de mandato de Trump aí? Vamos lá, Lari. Bastante ânimo, né? A gente viu o Bitcoin bater os 93 mil dólares aí essa semana. Uma arrancada, assim, fantástica, né? Ali no pós-eleição. Na verdade, o Bitcoin já vinha atraindo um pouco dos recursos dos investidores. É muito engraçado, porque se a gente olha a posição dos grandes hedge funds lá fora, eles já vinham comprando Bitcoin, mas ao mesmo tempo eles estavam mantendo volumes, níveis de proteção, principalmente voltado para as ações americanas, em níveis super elevados. Né? O custo de carrego ali dos seguros estava super elevado. E por outro lado, eles já vinham comprando o ETF de Bitcoin ali antes da eleição. Depois da eleição, o que a gente viu no mercado americano foi essa desmontagem dos hedges. Né? Se você olhar o VIX hoje, ele bateu os 13 pontos. Né? Até eu me lembro, acho que algum podcast para trás, um ou dois episódios para trás, até antes da eleição, eu vim aqui e falei que o VIX estava lá na casa dos 20 pontos e que aquilo teria uma grande chance de se reduzir depois das eleições. Aconteceu de fato. Isso trouxe apetite por ativos de risco e, logicamente, que o Bitcoin nessa onda acabou angariando muito do fluxo de recursos que a gente estava vendo ali sendo dispersado pela Bolsa, especialmente depois da eleição. Né? Todo mundo achava que a eleição ia demorar alguns dias para ser resolvida, foi resolvida em algumas horas e, enfim, dali virou história. Mas, Lari, me parece que um pouco daquela história que a gente vinha falando de um ano para cá, um pouco mais de um ano para cá, da questão da institucionalização do Bitcoin, ele está realmente se efetivando. Os investidores estão olhando para o Bitcoin em especial, eu não estou falando aqui para todas as criptos ainda, tá? Para o Bitcoin em especial, como um ativo de reserva de valor. É um ativo que ele guarda uma característica, vamos dizer, de reserva de valor sobre a ótica da própria informação que ele passa. Quando, né, se você para pensar o que é o blockchain, né, você sabe quem é o investidor final, quem detém aquele monte de criptomoeda, né? Então você sabe que uma das grandes baleias aí do mercado hoje, além da BlackRock, né, que é detentor lá agora do fundo de cripto, do ETF, mas também é o Federal Reserve. Então tá todo mundo de olho nessa confiança que até as próprias instituições estão mantendo em cima da criptomoeda. Então me parece que isso está, de certa forma, ganhando impulso. Acho que o Trump e o J.D. Vance, né, que é o vice-presidente dele, tem uma responsabilidade um pouco nessa história, porque eles também enxergam, principalmente o J.D. Vance, que é um cara de venture capitalist, é um cara de mercado, ele enxerga na infraestrutura de cripto como um caminho para você monetizar serviços, para você criar realmente, de fato, essas reservas de valor, uma nova moeda, algo mais comparativo, que você consiga comparar com outros valores imobiliários ou com outras reservas de valor
ele enxerga nisso um propósito interessante para o Bitcoin. E aí, obviamente, que o mercado acabou indo para cima da cripto, né? Ela avançou para caramba. A gente viu as altcoins andarem também, mas as altcoins eu acho que ainda vão demorar um pouquinho mais de tempo para ganhar tração, porque elas precisam de que esses serviços atrelados às moedas ganhem espaço na economia como um todo, né? A gente viu até o Fundo Verde, né? O multimercado mais tradicional do Pois é. Brasil comprar criptomoedas. Pois é, eles compraram um pouquinho. Na carta ali, eles disseram que eles compraram cripto um pouquinho antes das eleições. Nós aqui já somos investidores de cripto há muito tempo, né? No Money Rider Hedge Fund, inclusive, a gente detinha uma posição grande de cripto lá em julho, desde julho de 23, 10% da carteira em cripto. A gente diminuiu um pouquinho na primeira pernada do Bitcoin nesse ano, a gente trouxe para 5%, e agora a gente tem uma posição em 6%, um pedacinho um pouquinho também em altcoins, e um pedaço bom em Bitcoin também. Mas é isso, assim, né? Na verdade, eu acho que nas nossas discussões ficou muito mais claro o que é esse papel do Bitcoin numa economia do futuro. Tem um outro ponto que eu queria chamar a atenção, que eu até estava discutindo aqui dentro de casa na semana, que é como que o mercado está olhando para a indústria das stablecoins. Uhum. Né? E as stablecoins, elas, no fundo, elas são ali lastreadas pela própria emissão de títulos do governo americano. Então, quando você cria esse mecanismo e você tem um blockchain com as stablecoins, você, sabendo que elas estão lastreadas com os títulos, você consegue transacionar os dólares com uma velocidade muito mais rápida. E o mercado está prestando um pouco de atenção nessa questão, porque essa questão vai mexer com a infraestrutura de mercado, vai mexer com a infraestrutura de meios de pagamento ao redor do globo e vai dar uma agilidade muito grande que hoje, vamos dizer, ainda emperra ali na questão do SWIFT, né? E também naquela questão de que hoje é fácil, por exemplo, o Federal Reserve bloquear as reservas dos demais países, né? Tem uma questão geopolítica. Com as stablecoins, isso se torna mais difícil, porque no final as stablecoins estão em posse, né, do seu detentor. Então, a custódia pode estar lá num pendrive dentro do gabinete do Putin, né? Vamos pensar assim. Mas você tem um pouco dessa característica. E o que, assim, eu acho que uma das ideias que a gente está até debatendo lá dentro, que é uma tese, inclusive, que a gente está construindo para o Bitcoin, já fazia parte de uma tese de que os bancos centrais eles vão ter uma participação cada vez maior em Bitcoin. Até 2050 eles devem expandir bastante a compra desse ativo. Mas tem um outro lado que é muito importante, que assim, o Bitcoin não vai ser o meio de pagamento. Ele não vai ser o meio transacional. Ele vai ser caracterizado como essa reserva de valor. E o que vai ser o meio de pagamento, no fundo, vão ser as stablecoins, atreladas às moedas. E aí as principais vão ser aquelas atreladas ao dólar, sem sombra de dúvidas. Mas isso é um ponto importante, porque no final sempre vai existir essa relação do Bitcoin dentro dos bancos centrais globais, dentro de cada governo, né, ao redor do mundo, e essa relação com a stablecoin. Quer dizer, se os Estados Unidos imprimir mais moeda, a stablecoin vai cair em função do Bitcoin. Se os Estados Unidos cuidar da dívida, que é outra tese aí que vai começando aqui a achar que vai dar certo, o valor da stablecoin sobe em relação aos bitcoins. Mas pensa assim, para os países é mais importante eu comprar stablecoin ou eu comprar o Bitcoin? Eu compro o Bitcoin. Por quê? Porque ele me dá esse poder, essa alavancagem em cima do dólar. Então, essa tese ela vai começar a ganhar força, eu acho, que com os bancos centrais. E acho que o Trump e o J.D. Vance, eles são meio que entusiastas desse movimento. E eles podem deflagrar um pouco dessa onda. É até uma discussão muito legal, assim. Mas antes, uma pergunta Uhum. básica. Você pode ter stablecoins de Bitcoin? Não. Não pode, só de a moedas stablecoin, reais. ela é stablecoin justamente porque ela está atrelada, ela tem um lastro, e o lastro é um treasury, né, Perfeito. alguma coisa assim do gênero. Entendi.
Então, Teoricamente, você pode ter stablecoin até de real. O Drex, né? O Drex, no final das contas, é uma stablecoin do real. legal. Se é bom você ter na carteira, daí é outra história. A gente pode trazer o Drex em um outro episódio, né? É isso. Mas, assim, o Trump tem falado que ele quer colocar os Estados Unidos no centro desse mercado do criptomercado, né? Não Uhum. só no sentido do Bitcoin, mas, assim, da tecnologia. Sim. Agora, eu vi uma outra discussão que é muito interessante, que é assim, galera, as criptomoedas, elas não estão subindo por causa do Trump apoiar esse mercado, mas sim porque os ativos de risco estão andando muito e Uhum. Bitcoin é um ativo de risco. Então, assim, você falou muito do lado de reserva de valor, né? Mas tem um outro lado também Eu concordo. do ativo de risco. Da questão da desdolarização, né? A gente já falou disso também em Sim. alguns episódios, mas no fundo, o que a gente tá vendo é uma desvalorização do dólar ou de todas as moedas fiduciárias frente a ativos reais, né? Quando a gente fala que o dólar tá, vamos dizer que a bolsa americana tá subindo, no fundo a gente pode olhar o inverso e falar assim, não, o dólar está caindo, né? E até uma questão que a gente pode trazer é, puxa, a taxa de juros está subindo, então era para o dólar estar se valorizando em relação aos demais ativos reais, e não é o que está acontecendo. O dólar está se desvalorizando em relação aos demais ativos reais. Entre eles, o ouro, tá bom, agora travou naqueles 2.500, 2.600, mas entre eles o ouro, entre eles as ações americanas indo para suas máximas históricas também, e as criptomoedas. Né? Então, eu acho que essa dinâmica ela guarda um pouco desse comportamento. E aí é muito engraçado, porque no fundo, acho que uma parte dessa história, assim, do Bitcoin tá subindo também, era porque você tinha muita gente, vamos dizer, primeiro, que também ainda não entendeu direito como que essa estrutura pode ser arquitetada, né? Isso que eu comentei aqui. Então, agora que as pessoas estão começando a se dar conta que os bancos centrais estão, de fato, comprando criptomoedas, vejo o Fed, a Europa vendeu, mas enfim, em algum momento eles vão ter que comprar. Mas outros países, como por exemplo, países africanos, já estão comprando Bitcoin. Tá todo mundo pensando um pouco nessa relação do Bitcoin com as stablecoins. Como que isso vai se dar? As dívidas são emitidas em dólar, mas se eu tenho Bitcoin, eu posso ter um leverage em cima de uma stablecoin, eu vou conseguir comprar e vou conseguir pagar minha dívida. Então, é um pouco dessa pegada. E aí, o que eu acho é que, assim, os investidores se deram conta disso, as gestoras agora estão vendo um ambiente muito mais tranquilo para as criptomoedas a partir do ano que vem. Você não tem o Gary Gensler, né, que é o cara da SEC, que, enfim, um cara que foi totalmente contrário à evolução das criptos nesses últimos anos. Provavelmente o Trump vai colocar alguém ali que está mais alinhado com o J.D. Vance em especial. E eles estão vendo uma oportunidade de colocar uma parcelinha, e aqui eu não estou falando o portfólio inteiro, é sempre uma parcelinha dos recursos do pessoal de wealth em cripto. E isso tem funcionado muito bem dentro de portfólios diversificados. Então, no final, é um pouco... Assim, o Bitcoin nunca vai se tornar uma parcela gigantesca do portfólio das pessoas. Nem deveria, né? Nem deveria. Porque é muito mesmo volátil. porque os bancos centrais também não vão ter uma parcela gigantesca do portfólio deles em Bitcoin. Eles vão ter uma parcelinha pequenininha, mas que é suficientemente interessante para gerar esse mecanismo de proteção, esse mecanismo de reserva de valor. É a mesma coisa, ninguém tem tudo em ouro. Né? Todo mundo tem treasury americano, logicamente, porque é o que faz dinheiro, é o que tem dólar, é o que faz girar a economia. Então, é um pouco disso. Eu acho que pro ano que vem, o Bitcoin ele deve continuar subindo simplesmente por conta desse fluxo que vai continuar crescendo. Vamos lá. Se Bolsa Americana andar, se taxa do título do Tesouro Americano continuar elevada nessa casa dos 4%, todo mundo em algum momento vai estar trocando um pouquinho desse dinheiro que estava em bolsa, que estava em título público, por cripto. Isso, para mim, tá dado. O que a gente precisa ver é o quanto que o J.D. Vance e o novo diretor da SEC vão ali estimular as altcoins. Estimular os protocolos, estimular o uso das altcoins como uma forma de serviço, né? Porque vamos pensar, tudo que é moeda digital que não Bitcoin
está atrelada a algum produto. No final das contas é isso. Se você pegar qualquer uma das altcoins que você tem ali, elas estão atreladas a algum tipo de produto que te remuneram na forma dos tokens. Mas e o dólar que aquele token gera? Né? Precisa gerar um dólar, né? Se não gerar dólar, quem que vai querer um serviço que só gera token que não serve para nada? Então, à medida que esses serviços começarem a entrar dentro da cadeia econômica do mundo da tecnologia, e aí estimulado por um cara que tem essa cabeça de venture capitalist, etc, etc, aí a gente vai ver esses caras andando. Muito bem. Então pode ser só o começo, né? Eu acho que é só o começo, e eu repito, assim, sempre com parcimônia, mas é fundamental. Vou fazer um pitchzinho, vai, posso? Claro, deve. A gente tem aqui dentro de casa, dentro daquela linha nossa de previdência, né? A gente tem o Global Real Return, que eu já falei aqui, que é aquele nosso fundo de previdência que tem NTNB com World 11, né? E a gente tem um outro fundo que também a gente não vinha falando muito, mas agora está se tornando aí meio premente, importante falar, é o CryptoPrev. O CryptoPrev, ele tem uma estratégia que carrega de 20% a 30% em cripto e o resto é NTNB longa, da mesma forma que a gente faz no Global Real Return. Também é um produto que a gente tenta manter uma carteira bem sincronizada, bem certinha, tentando seguir bem uma regra. E é um produto de previdência também para o investidor geral. Então, pensando daqui a 10 anos, 15 anos, essa estratégia, junto com o Global Real Return, meio que se complementam, né? Você vai ter o mundo das criptos ali, um pedaço bem grande de NTNB, atrelado à inflação, e o ETF World 11. De uma forma bem, como que eu posso dizer, praticamente sistemática, né? Como se você estivesse colocando dinheiro todo dia. Quem fez isso lá no passado, quem entrou nesse fundo lá no passado, está bem contente. E onde encontrar? Está na plataforma do BTG. Muito bem. CryptoPrev. CryptoPrev. Empíricos CryptoPrev. Empíricos CryptoPrev. Muito bem. Temporada de resultados do terceiro trimestre de 2024. Acabou, né? Para a felicidade e saúde dos analistas. Bom, hoje foi o último dia, aliás, né? Uma pancada de resultado aí para olhar. Mas, minha opinião, foi uma boa temporada, principalmente para aquelas empresas que fizeram o dever de casa nos últimos anos aí, né? Nos últimos trimestres e anos, de redução da alavancagem, de adequação da estrutura corporativa, de remarcação saudável de preço, nem de mais nem de menos. E eu acho que fortalecimento das vantagens competitivas, né? Essa história do cliente cativo, né? Do cliente que resiste em trocar de empresa. Mas, Rui Hungria, queria te trazer para discussão para falar o que te chamou a atenção, positiva e negativamente dos balanços aí. Bom, positivamente, aqui não se trata de recomendação, é só uma observação mesmo. É uma coisa que me chamou a atenção e mostra que a gente vinha de um período realmente muito difícil e que as coisas parecem melhores agora. Apesar de todas essas preocupações macro, possibilidade da Selic voltar a subir, que de novo volta a dar uma preocupação um pouco a mais. Mas me surpreendeu um pouco companhias que estavam assim, em extrema dificuldade nos últimos anos e acabaram mostrando que os turnarounds vêm andando. Não estou falando que elas são ótimos investimentos, nem nada, mas mostra-se que de uma maneira geral, acho que é uma sinalização de que está ficando o ambiente mais tranquilo, assim, principalmente numa comparação com um período que foi muito difícil no ano passado, né? A gente vem de 2 anos com o Selic altíssima. Então, por exemplo, alguns casos como as varejistas, por exemplo, Magazine Luiza, Casas Bahia, própria Marisa também, que passou muitos anos ali com muitas dificuldades, mostrando melhores resultados. São resultados bons? Já não são resultados bons, e é isso que é importante a gente destacar. Mas acho que essa é uma sinalização que mostra-se que o pior, de uma maneira geral, né, pensando numa maneira geral para todas as empresas da Bolsa, assim, o pior realmente parece ter ficado para trás. Agora, por outro lado, depois dos resultados do segundo trimestre, que
foram, de certa forma, muito surpreendentes, né? Uhum. Eu entendo que acho que o mercado se frustrou um pouco no sentido de sim, os resultados estão melhorando, mas talvez esperássemos que eles fossem um pouco melhores do que eles realmente foram, né? E isso combinado com todo esse mau humor macro que a gente está vendo, esse adiamento do pacote de redução de gastos, isso acho que deu uma contribuída aí para pesar no humor, né? Então, acho que essa é a minha avaliação, assim, de maneira geral, resultados melhores, com exceção de commodities, né? Que realmente Sim. isso é generalizado, mas isso não é culpa das empresas, né? Culpa das commodities. Mas, de uma maneira geral, eu gostei, assim, da maioria das empresas, vi evolução, né? Apesar de muitos resultados ainda, claro, né, serem delicados, mas eu gosto dessa tendência, assim. Eu também gosto. Eu acho que no setor financeiro, assim, é impressionante que você falou um pouco dessa mudança de padrão, né? De certa forma, assim, que nessas empresas cíclicas, elas realmente estão bem melhores. Agora, por outro lado, assim, você não vê uma mudança de padrão no setor financeiro, né? As mesmas empresas que estão indo bem há 3 anos são as que continuam indo bem. Itaú, Porto Seguro, assim, continuam dando um pau em Santander, Bradesco, e essa turma toda, né? Porque a gente sai de um ciclo difícil de crédito, a gente não ficou aí male um ano, né? Com a inadimplência caindo, e agora a inadimplência está começando a voltar a subir, é isso que a gente vê pelo menos nos dados do Banco Central, e para frente, assim, a mesma história, né? Eu não acho que, até queria te ouvir depois sobre, assim, o impacto da Selic, que eu acho que ainda não deu para sentir muito bem nesse trimestre, mas assim, caso a Selic vá para 13%, que é o que parte do mercado está falando, né? Como que as empresas vão ser afetadas? Eu acho que, claro, assim, tem impacto na despesa financeira, uma potencial desaceleração da demanda, mas o nível de magnitude de você levar a Selic de 10,75 para 13 ou de 2 para 13,75 é incomparável, assim. Eu acho que as empresas hoje estão muito preparadas, muito mais para enfrentar um cenário desse, né? Não sei o que você acha. Sim, antes até, voltando um pouco no tema, né, que você falou, do setor financeiro, que as melhores continuam se sobressaindo. Acho que, na verdade, enquanto a gente tiver o termo certo não é esse, mas vou usar esse. Enquanto a gente ficar nessa lenga-lenga, né, de assim, o macro não melhora muito, o juro não cai muito, cai um pouquinho, mas pode subir de novo. Mas a gente não vive um mercado que a gente vivia lá no 2018, 2019, né? Era uma outra condição de mercado. Naquele mercado, em que qualquer coisa que você fazia, vendia, você podia se alavancar porque o juro era baixo e assim por diante, meio que as diferenças entre as companhias, elas acabam diminuindo, né? Porque ela depende menos da competência da gestão, da estratégia da companhia, do diferencial competitivo, né? Agora, é nesses momentos de dificuldade que você enxerga realmente a diferença de resultados entre as empresas que são boas e as empresas que são menos competentes ou não... Pode falar. Não, me lembrou daquela frase do Buffett, né? Quando a maré abaixa, que você vê quem tá nadando pelado, né? Exatamente. E isso não é só no setor financeiro, né? Acho que de uma maneira geral, a gente continua vendo isso em vários setores ainda no mercado. E entendo que enquanto a gente continuar, de novo, como eu falei, essa lenga-lenga, vai continuar essa diferença mesmo de desempenho. Então, é o que eu falei, né? Até fiz aquele disclosure, né, de explicar, vou falar de algumas empresas aqui que estão com resultados melhores, mas não entendo que ainda é o momento, porque a gente não vive aquela euforia ou tranquilidade ainda para essas empresas que vivem um momento ainda difícil de mercado, o juro ainda está alto e assim por diante, né? E aí sobre a Selic, eu tenho a mesma visão que você, assim, acho que para as companhias, até se você olhar os resultados, os discursos, elas nem trataram muito ou nem colocaram muito na estratégia
de que agora o juros está caindo, então vamos voltar a nos alavancar, vamos voltar a verdade. crescer Ainda agressivamente. tava- Ainda estava todo mundo no vamos esperar aqui, estamos reduzindo a dívida, estamos equilibrando o balanço, e aí entendo que assim, pelo menos das que a gente acompanha, né, não consigo falar todas as companhias, mas das que a gente acompanha, a maioria delas, assim, pé no chão ainda, né? Vamos ver ainda acontecer, entrando nesse ciclo que deveria ser um ciclo de corte da Selic, com um balanço mais leve para depois pensar em voltar a ser mais agressivo, mas eu entendo que nenhuma delas vai ser pega no contrapé, pelo menos essas empresas que a gente gosta e acompanha, né? Concordo plenamente, assim, e eu acho que assim, o crescimento de lucro pode até ser que desacelere em alguns casos, né? Mas eu vejo uma trajetória bem legal assim para algumas empresas que a gente acompanha. E até assim, esse ponto que você comentou, que as empresas ainda estavam muito pé no chão, ainda estão muito pé no chão. Isso é uma coisa que o BR Partners, né, até uma ação que a gente tem recomendação de compra aqui, eles estão no centro desse processo de levantar capital, de acesso ao mercado de capitais pelas empresas, e eles falam muito isso, assim, que falam isso publicamente, né, que a demanda está muito ainda para reestruturação de dívida, para alongamento da dívida, redução do custo da dívida, e eles não veem ainda as empresas acessando o mercado para projetos de investimento e de expansão. Que eu acho que precisa de mudar muito o ambiente para que as empresas voltem a fazer, né? Sei lá, arrematando um leilão aqui, investimento de dezenas de bilhões de reais, então é isso, assim, quando passar, eu acho que até vem, mas acho que demora um pouco, né? Até um pouco da entrevista que o Roberto Campos deu na Folha de São Paulo, que saiu hoje de manhã, ele fala muito isso, que até mandei no grupo dos analistas, que existe pressa sim pro pacote de ajuste fiscal, porque por mais que ele venha tardiamente, e vai ser bom se ele vir, mesmo que tardiamente, mas o tardiamente, ele deixa cicatrizes, porque é um capital que deixou de entrar no país e vai demorar até voltar a olhar, né? Não vou investir agora. Foi um investimento que deixou de ser feito, foi um estudo, um aprofundamento que deixou de ser feito. Atrasa o ciclo, né? Atrasa o ciclo. Atrasa o ciclo. Vamos deixar para depois. E a pessoa não vai voltar a olhar assim que for aprovado o pacote, né? Existe todo um processo de investimento, existe uma revisão, sei lá, periódica de portfólios, né? Anual, que seja, de alocação. Enfim, tudo isso para dizer que não acho que ainda é um cenário de crescimento de receita forte, né? Principalmente assim nas empresas domésticas. As exportadoras têm, tirando aqui as commodities, né? Mas tem a questão do dólar que ajudou, mas mas é outro jogo, né? é outro um jogo jogo. diferente. Eu acho que a gente está naquele jogo ainda de eficiência, de alocação de capital muito cuidadosa, muito estratégica para conseguir navegar aí os mercados. Mas, no geral, a economia está bem, assim, não é que tá... É difícil você ver um encolhimento muito grande de receita nesse ponto, que é uma coisa que a gente viu algo muito no ano passado, né? Eu não prestei muita atenção nessa temporada nas margens, né? Como que as margens vieram. Mas o meu sentimento, assim, é que é um pouco disso, assim, quando todas as empresas fizeram ali o seu trabalho de casa e o negócio estava começando a dar um alívio, um respiro para 2025, aí o ciclo volta para trás. E aí eles sabem que eles vão ter que empurrar um pouquinho mais para frente para começar a mostrar, né, números bem mais robustos, bem mais fortes. Uma coisa, lógico, já não conversa com... Né, o preço da ação já não conversa com o que eles estão mostrando hoje. Né? Mas, assim, vai atrasar um pouquinho mais essa dinâmica, né? Mas é o que é, né? É ruim, mas eu ainda acho que não é tão ruim quanto tá precificado, sabe? Eu acho que o sentimento, ele tá assim... Putz, ele tá muito negativo, né? Assim, até esse tema que a gente colocou nos relatórios nessa semana, assim, olhando para a carteira que a gente cuida, aqui o
microcap e o Vacas, né? Por motivos óbvios, você tem essa questão fiscal, essa preocupação que a gente está falando, as ações não andaram. Mas se você pegar todos os resultados, assim, são pouquíssimos em que a gente não teve crescimento de EBITDA e de lucro, né? E isso é traduzido como, né? As empresas estão custando a mesma coisa, mas lucrando mais, então você está, né, mais barato. Né? Exatamente. E isso tem acontecido muito nessa temporada, né? Então acho que essa é uma tônica do que eu tenho visto, assim. O crescimento de lucro foi bem forte, no geral mesmo, foi bem forte, assim, excluindo commodities, como você falou. Mas aí meu ponto. Teve crescimento de lucro com crescimento de margem ou teve crescimento de lucro? Na média. Na média eu não vi. Eu Mas, não vi na consigo. média mas também. a margem das empresas que a gente, por exemplo, tem na carteira ficaram meio estáveis. Meio estáveis. É. O meu ponto é que talvez a gente tenha um processo de elevação de preços e da economia como um todo que talvez transmita um pouco uma falsa sensação de que tudo tá indo melhor do que deveria ir. E tem uma ponderação também que a base de comparação do ano passado também é muito deprimida. Também muito Exato. deprimida. Então sim, precisamos ajustar um pouco sim, isso. é Mesmo verdade. assim, de maneira geral, a gente viu evoluções, assim. O dólar, bom ponto seu, assim, porque o que eu vejo das empresas, de conversar com as empresas, nos discursos e tal, é que algumas começaram a repassar o dólar mais alto. O dólar sobe 20% no ano, 15% a 20%. Só as líderes de mercado que começaram a repassar isso, né? Esse fator especificamente, Sim. o câmbio. Começaram, não repassaram tudo ainda. Então. Então, acho que só reforça de novo o nosso ponto de permanecer com as líderes de mercado. Né? Sim. Compra ou vende? Vambora. Vamos lá. Essa eu quero ver, hein? Compra ou vende, assumindo que você não tem carteira. Você compra ou vende Petrobras? Petrobras? Eu estou com opiniões voláteis de Petrobras nas últimas participações. Assim. E sempre que eu venho, a Larissa coloca. Não sei se é coincidência. Nunca saberemos. Mas nesta participação, eu compro. Por quê? Compro porque eu entendo que, assim, desvalorizou, caíram bem as ações. Não acho que estão baratíssimas pelo histórico, mas é uma empresa que está muito melhor, né? Entendo que o petróleo também caiu bem, assim, não estou tão pessimista assim com o petróleo, né? E a companhia, mesmo com essa desvalorização, continua do petróleo, eu digo, continua entregando uma excelente geração de caixa e EBITDA muito forte. Os temores envolvendo o setor de refino até hoje não se confirmaram e, de certa forma, né, já estamos caminhando aí mais para o fim do governo, né, e a gente não teve as interferências drásticas que o mercado estava com tanto medo, né, e a gente está perto aí da revisão do plano estratégico, em que provavelmente um dos grandes medos do mercado, né, era que a companhia pegasse o dinheiro gerado em exploração e produção e alocasse em ativos ruins, de margem baixa, negativa. Só que a verdade é que a Petrobras não tem nem conseguido encontrar ativos para investir, né? E no fim, tudo, ou tudo não, mas temos muitos indícios de que ela realmente vai começar a focar mais em ativos de exploração e produção, e isso pode ficar mais claro nesse próximo plano estratégico, né? E também podemos ter aí mais sinais sobre dividendos extraordinários, que nesses preços, com o petróleo no patamar onde está, uma excelente geração de caixa, um dividend yield interessante, nestes R$36 eu sou comprador. João? Eu vou seguir aí o relator. Nossa, eu vou comprar o Petropólio. Eu compro o petróleo. Não, eu tô comprando Petrobras, assim, eu compro um pouquinho, vai. Pronto. Justificar a posição que eu tenho na carteira. Eu compro um pouco também, porque eu acho que
Aliás, assim, antes uma pergunta. Por que você não está tão pessimista com o petróleo quanto o mercado? Eu entendo que assim, a gente tem um custo marginal, né? E ele é bem maior do que era no meio da década passada. A gente teve um processo de inflação muito grande, a gente teve uma mudança muito grande no mercado, muitos players acabaram saindo, né? Ou tendo que interromper produção ali na época da pandemia ainda. Então, assim, eu não vejo o petróleo voltando para os cento e tantos, quanto a gente viu na época da guerra, mas eu entendo que existe um piso aí de produção em que o produtor marginal ele é obrigado a parar de produzir, né? Onde é isso? Puta, eu não sei. Não vou te dizer que eu sei disso. Claro. Mas eu entendo que estamos mais próximos agora que o petróleo, depois dessa queda aí que a gente tem visto, né? Legal. Para muitos produtores pequenos, este preço de custo marginal já foi atingido, né? Então, Muitas operações um... pequenas já não se justificam mais nesse patamar de petróleo, né? Então, eu compro porque, assim, uma posição pequena também, porque eu ainda tenho muito receio. Eu acho que é a primeira vez que eu falo que eu compro Petrobras. Eu tenho muito receio do dono, né? Chamado União Federal, Todos né? temos. Então, assim, eu acho que eu duvido de pouca coisa ali. Mas, num cenário de petróleo que não é para ser 110, 100, né? Que é para ficar que seja em 80, 85, a história do produtor de menor custo ainda faz muito sentido, né? Assim, eu ainda prefiro o Prio, porque por causa da questão da governança. Mas se você pegar um petróleo que vai para, sei lá, $60 o barril, $50 o barril, você tem um cara que produz a um custo de extração de $3 por barril, a Petrobras? A Petrobras, se for pegar o total, vai dar 8. 8. É. Então, assim, é muito competitivo, né? Então eu compro, tô com você. Agora, assumindo que você não tem carteira, você compra ou vende SLC? SLC, começando por mim. Todas vão começar por você. Eu sou comprador também. Apesar de estarmos num ambiente de preços muito ruim, né? Especialmente de soja. Estados Unidos com safra recorde e cada vez mais sobre oferta, né? Mas a gente também, no mesmo ponto que a gente estava falando no petróleo, chegando em preços em que para muito, muito, muito produtor, mesmo no Brasil, já não faz mais sentido produzir soja por causa dos preços baixos, né? Então, o que a gente chama de margem negativa. Então, por esse ponto de vista, parecendo que estamos próximos de piso também, mas isso quando a gente fala isso, pessoal, assim, não estamos cravando e nem Não, estamos adivinhando que vai subir, né? Sim. Commodity, o importante é você estar relativamente próximo daquilo que você acredita que é um patamar suficientemente baixo, né? E mesmo assim a companhia tem conseguido entregar resultados que são resilientes. Não são resultados maravilhosos, mas não dava para ser também, né? Esse último trimestre a gente viu melhora de volume de algodão, de soja, compensados por um resultado de milho que foi horrível, né? E também é isso, milho também com preços muito deprimidos, né? Apesar de um cenário um pouco de sobreoferta menor do que o da soja, que pode melhorar dependendo dessa próxima safra no Brasil, né? Se a gente tiver problemas climáticos de novo. Companhia gerando caixa, mesmo investindo muito em crescimento, ela conseguiu gerar caixa, né? E aqui, quando eu falo de investir muito em crescimento, é muito a visão que a gente tem que ter para a SLC nesse momento, que é safra 23, 24, deu muita coisa errada. Né? Começou errado com um clima muito quente, afetou produtividade, afetou cronograma de plantio, afetou segunda safra, e junta isso com preço baixo, né? Então tem tudo ruim e a companhia conseguiu apresentar resultados decentes, né? Imagina o pequeno, imagina o cara que não tem tanto acesso a capital, né? Toda a tecnologia e assim por diante. Então é meio que sobreviver nesse cenário que está difícil, pensando
numas próximas safras em que a gente tenha condições melhores. Ao que tudo indica, a gente está entrando numa safra melhor, né? As lavouras até agora estão andando bem. Num cenário de custos mais competitivos também, porque com a queda do preço das commodities, ela conseguiu repor aí o estoque de insumos por preços mais baixos, então já prevê uma queda de custos. E se vier realmente uma melhora de preços, né, a gente tem tudo para entrar num ano que tem melhores volumes, produtividade ali relativamente melhor, quem sabe preços melhores também, ajudando geração de caixa. Então, entendo que assim, não dá para saber se o preço da soja vai subir, ou não tem como a gente saber, mas entendo que esse papel me parece estar muito mais próximo do piso, né? Então, essa é a ideia. Muito bem. Você, Jones? Não, eu compro também. E assim, uma ótica um pouco mais alongada de tempo, né? Que o Rui tá falando. Pro ano que vem, no exato momento, a única coisa que tem pra fazer é ter paciência. Eu tô com vocês, eu compro também, mas eu queria colocar uma pergunta capciosa, né? Assim, até a gente estava conversando sobre isso esses dias, Rui, que depois que o Trump ganhou, SLC disparou, né? SLC, Gerdau, várias empresas de commodities. Na história de que, na narrativa de que o Brasil poderia substituir parte do comércio entre Estados Unidos e China, Sim. né? Enfim, vocês compram essa história? Eu ou o João? Qualquer um dos dois. Eu quem quiser falar. deixaria como opcionalidade, eu não pago isso na frente. Eu acho que eu não compro. Eu acho que até pelo que tá acontecendo depois ali da eleição do Trump e olhando pra China, os diplomatas chineses foram bastante, até a gente usou uma palavra interessante no giro do mercado, polidos em relação ao Trump. Uhum. Me parece que o governo Trump é mais bem visto pela delegação chinesa em relação aos termos de troca do comércio exterior do que o governo Biden. Olha o que eu tô falando pra vocês aqui. Me parece que eles... É aquela história, né? O Trump, ele tá sempre disposto a negociar, a colocar o papel na mesa. Né? Ele fez isso lá em 2018 com a China, né? Tanto é que naquele momento foi mais barulho do que, de fato, um problema para a economia americana ou um problema para a economia chinesa. Eu acho que ele tem boas chances dele colocar na mesa e, de repente, fechar alguma coisa mais interessante até para o agro americano em relação à China. Né? Com termos de troca, enfim, não sei ali como que ele vai pensar. Mas ele é um cara brigão, né? Ele não desiste. Então, eu acho que... também, como o Rui falou, assim, eu não colocaria isso na conta. Acho que o Brasil tem as suas vantagens que independem dessa questão Estados Unidos e China. E acho que a SLC, inclusive, é aquela que tem mais vantagem ainda, né? Você falou um pouquinho dos bancos, Lara, eu ia só mencionar, eu estava olhando um pouquinho o resultado do Banco do Brasil. Que né? teve um hit do agro aí, né? Exatamente. E a gente falou isso aqui, hein? Sim, falamos sim. E é justamente esse um ponto que é meio chave, né? No final, sobram as grandes vencedoras, né? Sim. A SLC é uma delas, né? Total, assim, eu recebo muito essa pergunta, e Banco do Brasil, né? Você compra e tal, o que você acha? Talvez é uma das perguntas que eu mais recebo, assim. E eu tenho falado isso, olha, o agro é 30% da carteira de crédito, né? Sim. Então, assim, a gente teve uma avalanche de RJ, recuperação judicial, no agro esse ano, por conta da história dos preços, né? Então, não tem jeito, é meio inevitável, assim, porque o Banco do Brasil está estruturalmente exposto ao setor, né? Assim, se o agro, na média, vai pior, o Banco do Brasil vai pior. Não tem jeito. É isso aí. Enfim. Bora para a última? Vamos. Assumindo que vocês não têm carteira, compram ou vendem Vivo. Que tá indo bem esse ano, né? Muito chato. Casezinho chato de não acontecer nada. Monótono. Aquele que o investidor quer ter na carteira e não se preocupar, é Vivo. Aí eu compro, inclusive está na nossa carteira de dividendos por causa disso. É um case chato, que gera caixa, que é barato. Paga né? dividendos.
paga ótimos dividendos e vem ajustando ainda em outras coisas, Uhum. reduzindo capital, recomprando ação, tudo para melhorar aí a remuneração do acionista. É um papel que ficou, não vou dizer esquecido, mas os investidores de dividendos sempre gostaram muito da Vivo, né? Só que a companhia passou ali por um período, ali na virada da década, mais ou menos, em que a gente teve, primeiro, a quebra, entre aspas, da Oi, né, e a venda de ativos dela, né? Então as 3 maiores ali do setor compraram os ativos da Oi, investimentos bilionários. Forte expansão de fibra, né, investimentos bilionários, também leilão de 5G, mais investimentos bilionários. Então você teve uma concentração de investimentos muito grandes que, de um lado, atrapalham dividendos, né, mas por outro lado são transformacionais. E a companhia que quer continuar sendo o grande líder do setor, ela precisava, né, seguir esses investimentos. Então ela gastou bilhões, precisou enxugar os dividendos, né? O patamar de CAPEX subiu pra caramba. E agora é que as coisas vão se normalizando, sabe? Ela, sabe a cobra que engole lá, o boi fica um tempo digerindo. Agora é que o balanço começa a ficar menos esticado, né? A alavancagem já voltou ali para patamares bem mais baixos, ela já reduzindo o CAPEX, que era 20% da receita, agora está 16%, 17%. Isso, a gente está falando de economia de alguns bilhões, né? E tudo isso se traduzindo em mais dividendos, enquanto a saída da Oi do setor móvel ajudou muito o setor, porque a Oi ela era muito ruim em termos de qualidade e em termos de preços agressivos, né? Então ela jogava a média do setor para baixo, a qualidade para baixo, e sem ela as companhias estão conseguindo entregar um serviço melhor com repasse de preços ali que estão um pouco acima da inflação, que sempre foi muito difícil para essas companhias, né? Então a gente tem visto crescimento de receita, crescimento de EBITDA e de dividendos também, então eu sou comprador da Vivo. E Perfeito. 4 vezes EBITDA, né? Bem barato. Muito bom. Barato. Vamos comprar. Compro também. A gente comprou todas hoje, hein? Hoje compramos Isso todas. é raro, cara. Isso é bem raro. Recados finais? Não, vou só deixar o convite de novo para o pessoal conhecer o CryptoPrev. Acho que é um fundo bacana para previdência, longo prazo, né? Um fundo que compra ali uma parcela dos seus ativos, está alocado em criptomoedas, né? Então, para aqueles que estão pensando um pouco no que o futuro pode estar relacionado a como que esses negócios vão estar interligados ao mercado financeiro, né? E compra NTNB do outro lado, nessa NTNB que bateu o IPCA mais 7 essa semana. Então é um fundo bastante interessante para quem quer fazer essa poupança de longo prazo com os benefícios da Previdência, né? Lembrando, estamos chegando aí na beirinha do final de ano, momento bom para aproveitar, para conseguir montar ali o seu PGBL e ter o benefício fiscal o ano que vem, né? Nossa, eu tenho que olhar isso, inclusive. Com certeza. Preciso fazer meu aporte em Previdência do ano. É isso aí. Bem lembrado. É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela companhia. Compartilhe este episódio com aquela pessoa que precisa ou quer aprender mais sobre investimentos. Manda aí para a família, para os amigos, para os vizinhos. Pede para a pessoa investir 1h, 45 minutos do feriado dela para aprender mais sobre investimentos com informação de qualidade. É isso. Um ótimo feriado para vocês. Obrigada, João. Obrigada, Rui. Valeu, e até a próxima.